E aí, nono ano, tudo bom com vocês? A gente vai para uma aula agora de geografia, não é? Sobre revolução técnico-científica informacional, tá? Antes de a gente entrar nesse conteúdo, que já está finalizando o capítulo, a gente precisa revisar um pouquinho o que nós já vimos. Nós já trabalhamos globalização, que foi a videoaula passada, sobre como aconteceu até chegar a esse processo de globalização. Vimos o conceito de aldeia global, que aí vai ser essa questão de interligação, não é? Cultural, econômica e política. Vimos que há a homogeneidade da cultura também em relação aos países, que eu posso escutar estilo musical aqui no Brasil como em outros países, não é? A gente hoje está sendo disseminado K-pop. O que é K-pop? É o pop da Coreia. Então, a maioria dos países conhecem, jovens hoje no Brasil, adolescentes conhecem também e são grandes fãs. Então, você vê, olha, algo que estava lá na Ásia, chega até o nosso país e aí vem com fãs e fã-clubes e tudo mais. Isso é o quê? Globalização. Eu estou tendo uma ligação, nesse caso, uma ligação cultural. E a gente vai falar sobre essa revolução, né? O que seria esse nomezinho aí? Técnico-científica informacional. Pelo nome, a gente já pode perceber qual a diferença de um para o outro. Eu preciso que você me acompanhe aí no livro, na página 245, vai estar lá um texto mais detalhadozinho, mais explicado, e eu quero que você também, depois dessa videoaula, venha ler, certo? Então vamos entrar, né? A gente já viu essa revisão rápida, vamos entrar sobre o conteúdo de hoje. Primeiro, a gente precisa analisar essa classificação do meio de produção, né? Que vou classificá-lo como meio natural, meio técnico e o meio técnico-científico informacional. Como eu posso classificar cada um? Essas etapas, porque são etapas de produção no espaço geográfico. É bem fácil, gente. Olha, o meio natural, tá ligado o quê? Tá ligado àquelas técnicas que não vão usar tecnologias. Então, olha, a agricultura, né? A gente vai ligar para o passado. Então, inicialmente, a produção, né? No meu espaço geográfico, no meu espaço, eu tinha essa produção da minha etapa de meio natural. Eu utilizava a natureza, né? Então, a natureza era transformada. O meio técnico, ele vai usar aí essa questão da tecnologia, das máquinas. Então, eu já tenho outra etapa. Eu saio da etapa do meio natural para o meio técnico. Vou estar utilizando tecnologias e maquinário para a minha produção, para a minha mudança no espaço geográfico. Já o meio, olha só, técnico, científico, informacional. Ele é uma etapa mais avançada, mais desenvolvida dessa segunda aqui, que é o meio técnico. Por quê? Ele vai utilizar aí a base da ciência e ele vai utilizar a informação. Então, ele vai ligar ciência, informação e tecnologia. Então, vai ser o quê? Uma etapa de produção, uma etapa de mudança do espaço mais avançada, né? Ele vai estar ligando, olha só, que é a minha produção, a minha mudança do espaço, vai estar ligado à diversidade de ciências, e essa ciência, né, ela vai ser disseminada pela questão também da informação. Então você vai ter um processo de informação muito mais rápido, tá? Mas ligado também a essa questão da tecnologia desenvolvida. Bom, esse meio técnico-científico informacional, eu tenho essa contribuição, como a gente já falou. Qual é a principal contribuição? Ó, a integração entre a ciência e a tecnologia de produção. E aí, o que é que ele vai trazer para nós? Ele vai transformar o nosso dia a dia. Tudo vai ser mais rápido. A gente utiliza um exemplo bem simples, a questão de se comunicar com as pessoas. Olha, quanto tempo durava para a gente se comunicar com alguém que estaria nos Estados Unidos? E hoje, quanto tempo dura? Minutos, segundos, não é? Rapidinho a gente fala com alguém que está do outro lado do mundo. Lá, anos atrás, demorava-se o quê? Dias, meses para uma carta chegar até alguém que estava em outro país distante. Entenderam? Então, eu tenho esse processo, facilidade e ajuda no nosso dia a dia. Essa parte aí do meio técnico, científico e informacional. Então, ela vai nos ajudar, facilitar. A questão também, olha, transporte, né? Eu posso me locomover de um país para o outro em horas, em um dia.
quanto tempo durava para eu ir até outro lugar, ou até mesmo de uma cidade para outra. Eu tenho ônibus, tenho carro, tudo mais. E antes, quando eu não tinha? Então eu tenho desenvolvimento aí do meio de transportes, dos meios de comunicação. Então eu estou utilizando ciência, eu estou utilizando informação, eu estou utilizando tecnologia, tá certo? E aí, olha só, dentro desse meio, né, técnico, científico e informacional, eu tenho as regiões chamadas de tecnopolos. O que são? São localizadas em cidades que concentram empresas de tecnologia de ponta e em universidades que se destacam. Então, vai estar localizado mais em cidades que eu vou ter, olha só, uma diversidade de empresas que vai estar lá administrando com tecnologia avançada. Universidades que vão trazer informação e ciência para o desenvolvimento de empresas, desenvolvimento na questão da informação, na questão de transporte. E aí nós temos alguns tecnopolos, aí a gente dá aqui alguns exemplos. São Paulo, eu tenho um tecnopolo em Campinas, São Carlos e São José dos Campos. Eu tenho um tecnopolo em Santa Catarina, Blumenau, e eu tenho um tecnopolo em Recife, Pernambuco, ok? E aí, voltando a essa revolução técnico-científica informal, a gente tem um detalhezinho que é a questão das transnacionais, lembra? São empresas que elas estão espalhadas pelo mundo, então uma marca está espalhada em todo o mundo, vai ter filiais e vai ter essa relação, né, das filiais com a base, né, com essa empresa base que está localizada em determinada cidade. E aí a gente vai entrar sobre essa questão da DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. O que é? Olha, a gente tem primeira, segunda e terceira DIT, tá? A primeira DIT, ela vai estar ligada à fase do capitalismo, né? E é a questão da transformação dos meios. Eu tenho a questão das metrópoles, elas vão adquirir matéria-prima, e aí ela vai adquirir essa matéria-prima onde? Nas colônias. Lembra? História, não é? Lá o período colonial, as metrópoles vinham para as colônias, retiravam matéria-prima, e aí essas colônias, além de retirarem essa matéria-prima, também fabricavam essas mercadorias. Porém, essas mercadorias não ficavam nessa colônia, ela ia para outros países. Quem é que recebia o lucro? A metrópole. Então, veja aí, eu tenho essa primeira DIT, né, essa primeira Divisão Internacional do Trabalho ligada às colônias, né? Quando eu tenho a extração da matéria-prima na colônia, fabricação da mercadoria, e aí essa mercadoria não fica nessa colônia, é vendida para outros países pela metrópole. A segunda DIT, né, a segunda Divisão Internacional do Trabalho, vai estar ligado à questão industrial do capitalismo. E aí ela é influenciada pela crise de 1929 e as duas guerras mundiais. É chamada aí esse período, né, de imperialismo, tá? Também vai fortalecer essa questão da dependência do caso do país desenvolvido com o país menos desenvolvido, principalmente em questão de tecnologia. Lembra que a gente falou sobre a divisão ou regionalização do mundo? São várias, né? A gente classifica também como desenvolvido ou subdesenvolvido. Os desenvolvidos vão ser aqueles detentores de quê? Considerados os países mais industrializados porque possuem tecnologia e capital para investir nessa tecnologia, tá certo? Esses países vão ser o quê? Fornecedores, tá? Ou seja, ele tem uma dependência entre países fornecedores e países industrializados. País industrializado, aquele que é desenvolvido. Fornecedor, que fornece matéria-prima. Quem é subdesenvolvido, tá? Aqui eu tenho a terceira ou nova DIT, terceira ou nova Divisão Internacional do Trabalho. Que aqui eu tenho aí o meu modo de produção, meus meios de produção mais estruturado, tá? Ela vai ter a influência no processo de globalização, vai também ter essa questão dos países industrializados tardiamente, e eu tenho a expansão de empresas transnacionais. Aqui eu tenho um detalhezinho, que nessa terceira DIT, lembra que na primeira eu tinha a extração da matéria-prima nas colônias e tinha essa questão de que essas colônias fabricavam e a metrópole vendia esses produtos para outros países. Então lembra, na primeira DIT a gente falou o quê? Que tem a questão de que a metrópole, ela tirava da colônia a matéria-prima e essa colônia também fabricava, tá certo? A metrópole pegava esses produtos e vendia para outros países.
ok? Na segunda dica, eu tenho aí a questão de países desenvolvidos, que são aqueles países considerados mais industrializados, e eu vou ter também essa dependência, porque os países que não são desenvolvidos vão fornecer a matéria-prima, tá certo? Para esses países industrializados. E aqui na terceira dica, um detalhe que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é a questão do tipo de produto também. Então, eu vou vender aqui a ciência, por exemplo. Eu tenho uma tecnologia que vai fazer um aplicativo para celular, certo? Eu posso agora vender esse aplicativo, essa tecnologia? Posso. Então, veja, eu não tenho mais só a questão de matéria-prima, eu tenho uma questão também tecnológica, não é? A questão de vender outros serviços, outros produtos que podem não ser material, né, como uma matéria-prima, mas esse exemplo que eu dei aí, de um aplicativo, por exemplo, para ser colocado no celular, tá? Olha, expansão de empresas transnacionais, tá? E para finalizar, vocês vão realizar as atividades do livro. A 248 e 249 você realiza e tem essa atividade de interpretação aqui, que é da página 249 e 250, mas também 251. Ou seja, da página 248 a 251 você tem atividade nono ano. Então é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima aula, tá? Na próxima aula também eu corrijo esse exercício que eu passei para vocês. Tenham calma, leiam com cuidado aí, qualquer coisa, dá um comentário lá, professor, eu não entendi isso, explica de novo, aí a gente vai explicar. Até mais!